Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos ah, de casos onde a gente pode entender melhor essa questão. Esse aqui, ó, são os resultados, parcela por parcela, desse inventário que eu fiz na semana passada. Ó. É 1, aí parcela de 1 a 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui estão os resultados de cada uma dessas parcelas que eu fiz em campo. Para cada uma dessas parcelas, olha só, eu tenho informação aqui da densidade, altura total, altura comercial, CAP, DAP, área basal, volume total, volume comercial, e aqui está volume total ao quadrado, porque é um cálculo que eu fiz para poder rodar a parte estatística, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, parcela por parcela, todas essas informações. Então, toda essa parte estatística aqui que vocês estão vendo, ela está feita, toda essa parte estatística aqui, ela está feita, só para vocês entenderem, com base nas informações aqui de volume, tá bom? Média, variância, desvio padrão, é tudo calculado, média de volume, variância de volume, desvio padrão de volume, e assim por diante, tá? Então, primeiramente, olha só, eu vou explicar para vocês o que é e como que a gente interpreta esses quatro primeiros, tá? Média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Esses parâmetros estatísticos, eles são indicadores de dispersão dos dados, tá bom? Esses quatro, eles indicam o quão disperso os dados estão aí no seu inventário florestal. Se tiver com muita variação dos dados, não significa que o seu inventário está errado. Significa que está tendo muita variação dos dados. Pode ser que você esteja aí lidando com vários plantios, pode ser que seja uma floresta nativa com variações de solo e relevo, e isso vai causar essas variações. Ou se for um plantio homogêneo, pode ser que nesse plantio homogêneo tenha várias diferentes idades, diferentes espécies. Então, tudo isso faz com que haja essa dispersão e variação dos dados, tá? Então, só para a gente entender aqui, ó, aqui ele já tem calculado aqui, ó, a média de volume por hectare deu 197,06, tá bom? Então, ó, essa coluna aqui, ó, de volume por hectare, eu acho que vocês conseguem enxergar aqui na parte de baixo, ó, média 197,06, tá bom? Que é esse valor aqui da média, tá? Então, a média, ela significa, digamos que se você tivesse que dizer assim, qual que é o ponto central aí dos meus dados, é esse valor da média. A variância e desvio padrão, eles representam o quanto que os outros valores eles estão variando ao redor da média. O desvio padrão, aqui a gente tem um desvio padrão de 29,3. Significa que se eu tenho uma média de 197, os meus dados de volume eles estão variando até 29,3 em média ao redor desse valor da média. Se eu tenho aqui, né, o valor médio dos meus dados, lá que vocês viram que deu 197. O desvio padrão deu 29, então quer dizer que tem dados que estão variando para mais, estão variando para menos, mas a média dessas variações está sendo em 29 metros cúbicos, tá bom? Isso é o desvio padrão, tá? Significa que eu tenho a média e o desvio padrão ele vai me dizer quanto que os dados estão variando ali para mais ou para menos ao redor da média, tá bom? A variância, ele é o desvio padrão elevado ao quadrado, tá? Nada mais do que isso. Muitas vezes, quando a gente faz o cálculo estatístico, primeiro a gente tem todo um cálculo para achar a variância, e aí o desvio padrão a gente tira a raiz quadrada da variância. Tá? E a gente faz esse valor da variância elevado ao quadrado, você pode até estar se perguntando, tá, mas qual que é a importância, qual que é a necessidade de se calcular a variância? Porque ele é um valor que ele vai dar sempre positivo, tá? Muitas vezes, quando a gente faz outros cálculos, o fato da gente ter um desvio padrão negativo, né, primeiro a gente calcula a variância, esse valor aqui do desvio padrão é elevado ao quadrado, mas primeiro a gente calcula a variância, depois de calcular a variância, aí a gente calcula o desvio padrão, porque é uma garantia que esses dois parâmetros eles vão estar sempre positivos, tá? Isso para não ficar muito confuso, na hora de você interpretar os dados, você ter uma variância, desvio padrão negativo, tá? E o coeficiente de variação, gente, né, ele é o desvio padrão expresso em percentual. Então, significa que, olha só, já está até aqui a fórmula. Então, se eu tenho uma média de 197 metros cúbicos e um desvio padrão de 29, então o desvio padrão ele está dando um total aí de 14,87%.
tanto o desvio padrão quanto o coeficiente de variação, eles te dizem aí a mesma coisa. A diferença é que o coeficiente de variação ele vai te dizer em termos percentuais e o desvio padrão ele vai te dar essa informação em termos aí absolutos de acordo com o parâmetro aí da sua estatística. Esses 4 primeiros que eu acabei de explicar, média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, são medidas de dispersão e através deles você consegue entender aqui não só qual que é o ponto central dos seus dados, mas quanto que eles estão variando ao redor da média.